Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar do Salmo 144, quando o Senhor nos mostra que Davi, ele escreveu esse salmo como ação de graças pela proteção de Deus e a oração por outros livramentos. E ele diz assim no versículo 1 a seguir: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Aleluias, escudo meu, em quem eu confio, que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. Senhor, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Então aqui Davi, ele estava reconhecendo a grandeza do Deus Todo-Poderoso, ele estava bendizendo o nome do Senhor dos Exércitos, ele estava dizendo: eu tenho uma grande rocha, eu tenho um Deus que adestra as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra, porque em meio a tantos adversários, em meio a tantas lutas, ele não perdia nenhuma peleja. Ele não perdia nenhuma batalha porque o homem é imbatível, não. É porque o Espírito do Senhor estava em Davi. O Espírito do Deus Altíssimo está sobre você. O Espírito do Deus Altíssimo é que é a nossa rocha, é que é o nosso escudo, que é o nosso fortalecedor, e nós não devemos temer os adversários que se levantam contra a nossa vida. Muitas das vezes o inimigo, ele luta para nos destruir. O inimigo luta para tirar nossa paz. Ele luta para tirar a união, para destruir as famílias. Ele luta para jogar aqueles servos do Senhor que estão ali firmados no Senhor, para jogar no chão. Ele vem de mansinho e quando ele vê, ele passa uma rasteira. Mas você que está ouvindo essa mensagem, você sabe que Davi, ele fez esse salmo como ação de graças, reconhecendo a grandeza de Deus e também fazendo oração por outros livramentos, agradecendo pelos grandes livramentos e agradecendo a Deus porque ele tinha certeza que em meio a tantas pelejas ele não perderia outras e outras e outras, porque o Deus de Israel era o seu escudo, a sua rocha. Talvez você está aí hoje, de que adianta, de que importa se você está passando lutas? Nós estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias de guerra, estamos vivendo dias de inquietude, onde as pessoas não se dão conta do grande Deus que elas têm. Muitas das vezes se dão conta de grandes problemas, de grandes dificuldades, de falta de dinheiro, de falta de carro, de falta de nome. Se dão conta das dívidas, mas não se dão conta do grande Deus que elas têm dentro de si. E nós temos que ter consciência, amados, que Davi passou peleja, Davi passou luta, Davi fugia de seus inimigos, Davi entrava dentro de catatumbas, dentro de cavernas, mas ele não perdia a sua fé. Davi passou por dificuldades com família, com filhos, com esposas, com concubinas, com guerreiros, com traidores. Davi passou luta porque aqueles que dormiam do seu lado eram os que mais lhe traíam, mas ele todavia não perdeu a sua fé. E Deus, neste momento, ele também te chama para você não olhar para os problemas, para você não olhar para as dificuldades, para você não olhar para as afrontas, para você não olhar para os inimigos, para você não olhar para a guerra, mas para você saber que você precisa entrar no céu. Você precisa entrar no céu. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é a morada eterna. Isso tudo aqui é passageiro. Muitas pessoas brigam por casa, brigam por carro, brigam por posição social, brigam por nome. No céu não tem nada disso. No céu tem as nossas ações. No céu tem aquilo que nós fazemos aqui nessa terra. Se agradar às narinas de Deus, aos olhos de Deus, é que vai fazer com que essa diferença nos faça entrar no céu. E Davi, ele sabia que ele era um homem sanguinário. E ele sabia também que Deus é que adestrava as mãos dele para a peleja e os dedos dele para a guerra. Mas Davi, ele tinha um coração bondoso, piedoso. Davi, ele fazia boas ações, ele procurava julgar com justiça. E nós precisamos ter esse lado que agrada ao nosso Senhor, porque há pecados da carne.
pecados da carne e há pecados do espírito. E o Senhor nos chama atenção para isso. Pecados da carne, você vai prejudicar o seu próprio corpo. Você vai beber, vai prejudicar o seu corpo. Você vai fumar uma droga, você vai prejudicar o seu próprio corpo. Mas existem os pecados da alma. Aqueles que alojam dentro do coração, alojam na mente. São algo que nós precisamos estar lutando para tirar esses pecados da nossa alma, do nosso espírito. É o ódio, o rancor, a tristeza, a angústia. O maltrato é maquinar pensamentos malignos que não vêm da parte de Deus. E nós precisamos combater esse mal, porque estamos vivendo os dias maus. Muitos estão trocando, estão fazendo como Esaú, trocando a salvação, trocando os propósitos de Deus por um prato de lentilha. Estão trocando algo que o Senhor nos dá, nos garante entrada no céu. Por quê? Por coisas passageiras, por coisas ilusórias. Os pecados da nossa alma têm tirado muitas vidas de entrar no céu. O perdão, a falta de perdão, é um dos pecados gravíssimos. Nós precisamos ter um coração perdoador. Precisamos compreender que alguém nos magoa, mas nós temos que perdoar. O Senhor não fala para aquela pessoa que nos magoa que ela tem que vir nos pedir perdão, mas Ele fala para mim e para você. A Bíblia é para os crentes. Crente que não perdoa, precisa começar a perdoar, a pedir perdão. Aquele que lhe ofendeu. Senão nós não vamos entrar no céu. E Davi, ele estava aqui fazendo um culto de ação de graças pela proteção. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor me protege, porque o Senhor conhece o meu coração. Obrigado, Senhor. Mas Davi também, ele estava reconhecendo a sua pequenez quando ele disse, Senhor, que é o homem para que o conheças. Ele está dizendo, eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada diante de ti. Muitas das vezes muitos querem ser muito e não são nada. Nós não somos nada. O grande é o Senhor. O poderoso é o Senhor. Então está na hora da gente diminuir o nosso orgulho, diminuir a nossa altivez de espírito, a falta de perdão. Nós não somos melhor que ninguém. Nós somos iguais e a Bíblia nos ensina a cada dia mais e mais nos diminuir para que Ele cresça em nós. Para que Ele cresça. Mas muitas das vezes o nosso corpo está tomado de ódio. A nossa mente está tomada de ódio. O nosso corpo está tomado de falta de perdão e nós não conseguimos perdoar aquele que nos ofende. Mas nós precisamos liberar paz, liberar amor. Isso são os frutos do Espírito. Por que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque muitos dos seus adversários, como Saul queria matá-lo. Mas ele não quis fazer o mesmo. Davi não pagou com a mesma moeda para Saul. Saul quis matá-lo. Saul perdeu a coroa de rei. Mas Davi não perdeu o seu reinado porque ele não pagou Saul com a mesma moeda. E muitos cristãos estão pagando até mesmo para os ímpios. Ímpios não conseguem se converter por causa do seu testemunho mau. Por causa da atitude mal. E nós precisamos ter mudança. Nós precisamos ser crente de dentro para fora, cristão de boca, de roupa, mas não temos atitude. Nós precisamos mudar. E essa é a mensagem que Davi nos fala no Salmo 144. Senhor, eu estou reconhecendo que eu sou pequeno. Senhor, eu sou um homem de guerra, eu sou uma mão, Senhor, que está preparada para a guerra, mas o Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e eles fumegarão. Vibra os teus raios, dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Tem inimigos contra mim. Tem inimigos lutando contra a minha vida, mas desbarata-os todos, Senhor. Mas me faça entrar no céu. Que o Senhor possa nos fazer refletir a grandeza dele e a nossa pequenez. Que Ele possa nos proteger nos dias maus, ao passo em que nós compreendamos que nós precisamos de uns aos outros, que nós não somos melhor que ninguém. Quantos adultos perseguem crianças? Nós precisamos mudar. Olha o que as escolas estão passando. Adultos perseguindo crianças. Crianças estão uma loucura dentro das escolas. Estão entrando em depressão.
Crianças estão passando opressão, estão aflitas, onde os humanos, que se dizem ser humanos, estão sucumbindo, as crianças que são inocentes, e o Senhor diz que deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas os adultos estão cada dia que passa mais e mais perversos, destruindo escolas, destruindo creches, destruindo sonhos, destruindo famílias. Mas o Senhor neste momento nos chama para um culto de ação de graças, em que nós podemos reconhecer o Senhor como a nossa rocha, como a nossa salvação, como o nosso baluarte, que Ele possa cuidar da sua casa, que Ele possa cuidar da sua vida, que Ele possa, através dessa mensagem, tirar aquelas raízes de amargura de dentro de si e lhe fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. Que nós possamos deixar Jesus nascer em nossa casa. Chama Ele para a sua vida. Chama Ele para mudar o seu coração. Chama Ele para te ajudar a perdoar aquele que te ofendeu. Chama Ele para dizer que você um dia foi criança. E ainda que o seu passado foi amargo, que você possa fazer uma criança sorrir. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Ele te ilumine. Em nome de Jesus. Faça um culto de ação de graças e adore esse Senhor Todo-Poderoso sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Clica no sininho, multiplica essa mensagem ao maior número de pessoas, para que elas possam alcançar a paz que só Jesus Cristo tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Fica com Deus.